A maioria das pessoas acredita que ficar milionário depende de sorte, mas a verdade é outra. O primeiro milhão normalmente nasce de uma combinação: disciplina, tempo, decisão e visão. Enquanto muitos gastam para parecer ricos, os verdadeiramente ricos constroem ativos. Eles entendem uma coisa simples: dinheiro precisa trabalhar para você. O problema é que a maioria foi ensinada apenas a trabalhar, pagar contas e repetir isso a vida inteira. Mas riqueza não nasce apenas do trabalho, ela nasce de conhecimento, execução e multiplicação. O primeiro passo para chegar ao primeiro milhão é aumentar sua capacidade de ganhar dinheiro. Você dificilmente ficará rico dependendo apenas de salário. Deixe-me dizer algo que vai desafiar tudo o que você acredita sobre sucesso. A maioria das pessoas pensa que trabalhar mais leva a mais dinheiro. Elas acham que trabalhar horas extras, se esforçar até a exaustão e levar o corpo ao limite vão desbloquear a liberdade financeira. Mas aqui está a verdade incômoda que ninguém quer admitir. Dinheiro é feito pelo cérebro, não por trabalho duro. Você vê pessoas todos os dias se esforçando ao máximo por um salário mínimo. Operários da construção civil despejando concreto sob um sol escaldante. Enfermeiros trabalhando em turnos de 12 horas, salvando vidas. Operários de fábrica repetindo os mesmos movimentos por décadas. Essas pessoas trabalham mais do que a maioria dos milionários jamais trabalhará, mas lutam para pagar suas contas enquanto alguém sentado em um escritório fazendo ligações volta para casa em um carro de luxo. A dura realidade é esta: o mercado não te paga pelo quanto você trabalha duro, ele te paga pelo valor que você cria. E a criação de valor acontece na sua mente, não nos seus músculos. Trata-se de resolver problemas, identificar oportunidades e pensar estrategicamente sobre o que as pessoas precisam antes mesmo que elas saibam que precisam. Observe as pessoas mais ricas do mundo. Jeff Bezos enriqueceu carregando pacotes. Bill Gates enriqueceu montando computadores com as próprias mãos. Warren Buffett construiu sua fortuna movendo dinheiro fisicamente de um lugar para outro? Não. Eles usaram o cérebro para identificar padrões, resolver problemas e criar sistemas que geraram valor massivo. A diferença entre ricos e pobres não é ética de trabalho, não é dedicação, nem mesmo talento. A diferença está em como eles pensam sobre problemas, oportunidades e criação de valor. Pessoas pobres trocam tempo por dinheiro. Pessoas ricas trocam ideias por dinheiro. Pessoas pobres se concentram em trabalhar mais. Pessoas ricas se concentram em trabalhar de forma mais inteligente. Não se trata de sorte ou privilégio. Trata-se de compreender um princípio fundamental que a maioria das pessoas nunca aprende. Sua renda é diretamente proporcional ao valor que você cria, não às horas que você dedica. Um cirurgião ganha mais do que um zelador, não porque a cirurgia seja um trabalho mais árduo, mas porque o conhecimento do cirurgião cria mais valor por hora. Quando você muda seu foco de trabalhar mais para pensar melhor, tudo muda. Em vez de se perguntar, como posso trabalhar mais horas, você começa a se perguntar, quais problemas posso resolver? Em vez de tentar fazer mais, você começa a tentar pensar com mais clareza. Em vez de competir em esforço, você começa a competir em percepção. As pessoas mais bem-sucedidas dedicam seu tempo lendo, aprendendo, analisando e elaborando estratégias. Elas investem em suas mentes antes de investir em seus negócios. Elas entendem que cada dólar investido em educação, cada hora gasta, aprendendo novas habilidades, cada momento gasto, pensando em problemas, é um investimento que se acumula com o tempo. Mas é aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas acham que a inteligência é imutável. Acreditam que algumas pessoas são naturalmente mais inteligentes, naturalmente melhores nos negócios, naturalmente boas com dinheiro. Isso não é verdade. A inteligência é treinável. A resolução de problemas é aprendível. O pensamento estratégico é uma habilidade que você pode desenvolver. O cérebro é como um músculo.
Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Quanto mais problemas você resolve, melhor você se torna em resolvê-los. Quanto mais você aprende sobre como o dinheiro funciona, melhor você se torna em ganhar dinheiro. Quanto mais você estuda pessoas de sucesso, mais você entende os padrões que criam o sucesso. A maioria das pessoas evita desafios mentais. Preferem o conforto ao crescimento. Assistem televisão em vez de ler livros. Reclamam da situação em vez de analisar como mudá-la. Culpam as circunstâncias externas em vez de analisar seus próprios padrões de pensamento. Mas as pessoas que enriquecem entendem que sua mente é seu bem mais valioso. Elas a protegem, a alimentam, a desafiam. Leem vorazmente. Buscam mentores. Estudam seus fracassos tanto quanto seus sucessos. Elas se perguntam constantemente: o que estou perdendo? O que não entendo? Como posso pensar sobre isso de forma diferente? O maior erro que as pessoas cometem é pensar que o sucesso vem de fazer mais do que já fazem. Se você está falido e trabalhando duro, trabalhar mais não vai te enriquecer. Só vai te deixar cansado e falido. Você precisa dar um passo para trás e pensar estrategicamente sobre o que está fazendo errado. Talvez você esteja no setor errado. Talvez esteja resolvendo os problemas errados. Talvez esteja mirando nos clientes errados. Talvez esteja usando o modelo de negócio errado. Talvez esteja pensando em dinheiro da maneira errada. Esses são problemas mentais que exigem soluções mentais. Os ricos não apenas trabalham de forma diferente, como também pensam de forma diferente. Eles enxergam oportunidades onde outros veem problemas. Eles enxergam soluções onde outros veem obstáculos. Eles enxergam sistemas onde outros veem caos. Eles enxergam potencial de longo prazo, onde outros veem sofrimento de curto prazo. Essa mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. Requer treinamento mental consistente. Requer se expor a novas ideias, novas perspectivas, novas maneiras de pensar sobre velhos problemas. Requer questionar suas suposições, desafiar suas crenças e estar disposto a admitir quando estiver errado. Quem ganha muito dinheiro entende que seus pensamentos criam sua realidade. Se você pensa pequeno, alcançará pequenos resultados. Se você pensa como um funcionário, sempre será um funcionário. Se você pensa como uma vítima, sempre estará à mercê das circunstâncias. Mas se você pensa como um empreendedor, como um investidor, como um solucionador de problemas, você começa a ver o mundo de forma diferente. Você começa a notar ineficiências que poderiam ser melhoradas. Começa a enxergar problemas que precisam de soluções. Começa a reconhecer padrões que os outros não percebem. Começa a entender como o dinheiro flui, como o valor é criado, como os mercados funcionam. Esse conhecimento se torna sua vantagem competitiva. A internet democratizou o acesso à informação. Você pode aprender o que quiser. Você pode estudar qualquer pessoa de sucesso que quiser. Você pode acessar o mesmo conhecimento que enriqueceu outras pessoas. A única questão é se você vai usá-lo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Conhecimento sem ação é inútil. Você pode ler todos os livros de negócios já escritos, mas se não aplicar o que aprendeu, ficará exatamente onde está. O cérebro cria riqueza por meio do pensamento, mas o pensamento deve ser seguido por ação estratégica. Os ricos não apenas pensam diferente, como agem de acordo com seus pensamentos. Eles testam suas ideias. Experimentam novas abordagens. Estão dispostos a falhar, aprender e tentar novamente. Eles entendem que o fracasso faz parte do processo de aprendizagem, não o fim do caminho. Seu cérebro é a ferramenta de criação de riqueza mais poderosa que você já teve. Ele pode analisar mercados, identificar oportunidades, resolver problemas e criar valor. Mas somente se você o treinar adequadamente. Somente se você o alimentar com as informações certas. Somente se você o desafiar com os problemas certos.
Pare de trocar seu tempo por dinheiro. Comece a trocar suas ideias por dinheiro. Pare de trabalhar mais. Comece a pensar de forma mais inteligente. Pare de se concentrar no esforço. Comece a se concentrar nos resultados. Pare de competir por horas. Comece a competir pela criação de valor. O dinheiro que você deseja já existe. As oportunidades que você precisa já estão disponíveis. Os problemas que precisam ser resolvidos já estão esperando por alguém para resolvê-los. A única questão é se o seu cérebro está preparado para reconhecê-los, entendê-los e agir de acordo com eles. Seu futuro financeiro não é determinado pelo quanto você está disposto a trabalhar. É determinado pela clareza com que você está disposto a pensar. E essa decisão está completamente sob seu controle. A mente que cria riqueza não apenas pensa diferente, mas pensa estrategicamente. Enquanto a maioria das pessoas corre atrás de oportunidades que todos os outros veem, os ricos criam oportunidades que ainda não existem. Eles entendem algo fundamental sobre dinheiro que escapa às massas. O dinheiro não é apenas ganho, ele é projetado. Ele é projetado na mente muito antes de aparecer na conta bancária. É por isso que duas pessoas podem ter a mesma educação, os mesmos recursos, o mesmo ponto de partida, mas acabarem em realidades financeiras completamente diferentes. Uma constrói riqueza, a outra cria desculpas. A diferença não é sorte, conexões ou mesmo talento, é a qualidade do seu pensamento. Os ricos pensam em sistemas, enquanto outros pensam em tarefas. Eles pensam em alavancagem, enquanto outros pensam em trabalho. Eles pensam em décadas, enquanto outros pensam em salários. Pense nisso. Toda fortuna começou como uma ideia. Todo império empresarial começou como um pensamento. Todo avanço financeiro foi, antes de tudo, um avanço mental. A mente é a fábrica onde a riqueza é produzida, e a maioria das pessoas opera suas fábricas com máquinas obsoletas. Elas usam o pensamento da era industrial em uma economia da era da informação. O cérebro que cria dinheiro opera com princípios diferentes. Ele não pergunta, como posso trabalhar mais? Ele pergunta, como posso trabalhar de forma mais inteligente? Ele não se pergunta, que emprego posso conseguir? Ele se pergunta, que problema posso resolver? Ele não pensa, como posso economizar mais? Ele pensa, como posso ganhar mais? Essa mudança no questionamento muda tudo, porque a qualidade das suas perguntas determina a qualidade das suas respostas. Mentes ricas também entendem o timing de uma forma que outras não entendem. Elas não apenas trabalham duro, mas trabalham duro nas coisas certas, na hora certa. Elas reconhecem que esforço sem direção é apenas movimento caro. Elas sabem que estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo, e ser produtivo não é o mesmo que ser lucrativo. Eis o que separa os ricos dos ambiciosos. Descobriram que uma visão estratégica pode valer mais do que anos de trabalho manual. Dominaram a arte da alavancagem mental. Os ricos também pensam em termos de ativos, não apenas de renda. Enquanto outros se concentram no salário mensal, os ricos se concentram em construir sistemas que gerem dinheiro sem a sua presença constante. Eles entendem que a verdadeira riqueza não é ter uma renda alta, mas sim ter uma renda que não exija o seu tempo. Eles constroem negócios, investem em imóveis, criam propriedade intelectual e desenvolvem sistemas que funcionam enquanto dormem. A maioria das pessoas troca tempo por dinheiro, mas os ricos trocam ideias por dinheiro. Eles entendem que seu potencial de ganho não é limitado pelo seu tempo, mas sim pelo seu pensamento. O dia tem apenas 24 horas, mas não há limite para o valor que você pode criar com uma ideia poderosa. O cérebro que constrói riqueza também se sente confortável com riscos de uma forma que os outros não se sentem. Não com riscos imprudentes, mas com riscos calculados. Eles entendem que evitar todos os riscos é, na verdade, a estratégia mais arriscada de todas. Eles sabem que segurança é, em grande parte, superstição e que o maior risco é não correr riscos.
Eles aprenderam a ver oportunidades onde os outros veem obstáculos. Essa mudança de mentalidade transforma a forma como eles encaram o fracasso. Enquanto outros veem o fracasso como uma evidência de que devem desistir, os ricos veem o fracasso como um dado que devem usar. Eles entendem que o fracasso não é o oposto do sucesso, mas sim parte dele. Cada fracasso lhes ensina algo que os aproxima do que funciona. A mente rica também é obcecada por aprender, mas não por qualquer aprendizado. Ela se concentra em aprendizados que tenham uma aplicação imediata. Ela não apenas consome informações, mas as implementa. Ela entende que conhecimento sem ação é apenas entretenimento caro. Ela sabe que a lacuna entre saber e fazer é onde a maioria das pessoas fica presa. Eles também pensam de forma diferente sobre o dinheiro em si. Enquanto outros o veem como escasso, os ricos o veem como abundante. Eles entendem que o dinheiro é simplesmente um meio de troca, uma forma de transferir valor entre pessoas. Eles sabem que se você consegue criar valor, pode atrair dinheiro. Eles se concentram na criação de valor, não na busca por dinheiro. O cérebro rico opera com uma relação diferente com o tempo. Ele não apenas gerencia o tempo, ele o investe. Ele entende que o tempo é seu bem mais valioso e o protege adequadamente. Ele sabe que dizer sim a tudo significa dizer não às coisas que mais importam. Ele aprendeu a ser seletivo, a concentrar sua energia mental em atividades que se acumulam. É por isso que os ricos muitas vezes parecem ter mais tempo do que todos os outros. Eles eliminaram o que não era essencial, automatizaram a rotina e delegaram as tarefas que não exigem suas habilidades únicas. Aprenderam a recomprar seu tempo, investindo em sistemas, ferramentas e pessoas que multiplicam seus esforços. A mente que cria riqueza também entende o poder das redes de forma diferente. Ela não apenas coleta contatos, mas também constrói relacionamentos. Ela entende que sua rede é o seu patrimônio líquido, mas não da maneira como a maioria das pessoas pensa. Não se trata de quem você conhece, mas sim de quem sabe do que você é capaz. Ela se concentra em fornecer valor aos outros primeiro, sabendo que o valor dado eventualmente se transforma em valor recebido. Eles também pensam em juros compostos, não apenas em investimentos financeiros, mas em tudo o que fazem. Entendem que pequenas ações consistentes se transformam em resultados extraordinários ao longo do tempo. Sabem que os hábitos que constroem hoje determinam a vida que viverão amanhã. A mente rica é paciente com os resultados, mas impaciente com a ação. Ela entende que construir riqueza é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Mas também sabe que o melhor momento para começar foi ontem e o segundo melhor momento é agora. Ela não espera por condições perfeitas, ela cria condições que funcionam. Mais importante ainda, o cérebro que cria riqueza assume total responsabilidade pelos resultados. Ele não culpa a economia, o governo, o chefe ou as circunstâncias. Ele entende que é o denominador comum em todos os seus resultados. Ele sabe que, quando ele muda, tudo muda. Esta é a verdade fundamental que separa os ricos de todos os outros. O dinheiro é feito pelo cérebro, não pelas mãos. É criado pelo pensamento, não pela ação. É gerado pela intuição, não pelo esforço. Quando você entende isso, quando realmente compreende esse princípio, tudo muda. Sua relação com o trabalho muda, sua abordagem aos problemas muda. Todo o seu futuro financeiro muda. A mente é a ferramenta definitiva para construir riqueza. A questão não é se você tem a capacidade de pensar para chegar à riqueza. A questão é se você escolherá desenvolver essa capacidade. O cérebro que cria dinheiro não nasce, ele se constrói. Ele é treinado. Ele se desenvolve por meio da prática, da paciência e da persistência. Seu futuro financeiro não é determinado pelas suas circunstâncias atuais, ele é determinado pelo seu pensamento atual. Mude seu pensamento e você mudará sua realidade financeira.
O dinheiro que você deseja já existe. A questão é se você desenvolverá a capacidade mental para atraí-lo. Por isso, milionários normalmente criam negócios, investimentos, marcas, vendas ou fontes extras de renda. O segundo passo é controlar o padrão de vida. Muita gente aumenta os gastos sempre que ganha mais. E é exatamente por isso que continuam pobres. Ricos compram ativos, pobres compram aparência. O terceiro passo é investir com inteligência. Juros compostos podem transformar valores pequenos em grandes fortunas ao longo do tempo. Quem aprende isso cedo ganha anos de vantagem financeira. Mas existe algo ainda mais importante: mentalidade. Porque o dinheiro normalmente amplia quem você já é. Se você não consegue administrar pouco, provavelmente também não administrará muito. O primeiro milhão não começa na conta bancária. Começa na forma como você pensa. Enquanto a maioria procura entretenimento, alguns estão estudando, aprendendo, criando e construindo patrimônio em silêncio. E talvez essa seja a maior diferença entre quem sonha e quem realmente chega lá. A pergunta é: o que você está fazendo hoje que pode mudar sua vida financeira amanhã?